Bom, e a gente sabe que educar os filhos é um dos maiores desafios que os pais enfrentam, não é mesmo? E mesmo com que estude e se discuta a respeito, não tem jeito. Os nossos filhos não vêm com aquele manual de educação. E nesse sentido, a parentalidade positiva é uma filosofia a ser levada para além do contexto familiar. E nós convidamos a Michele Occhiusi, que é Master em PNL e educadora parental, e vai falar mais com a gente sobre esse assunto e dar dicas de como os pais podem aplicar a educação positiva com as crianças. Não é mesmo, Michele? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Débora. Boa tarde para todos vocês. Você falando das férias, imaginando acordar cedo, eu pensei, gente, né? Quem tem bebê em casa nem dorme, né? Michele, é mesmo, viu? Por isso que eu não tô conseguindo nem assistir o Bora, porque, olha, eu tô deixando esses dias, tô separando esses dias para dormir até mais tarde com as crianças, porque vale a pena, viu? Vale a pena, a gente precisa descansar, até mesmo para aplicar, né, a disciplina positiva. Para que você consiga educar, você tem que estar descansado, porque não tem santo que aguente, né? Se a gente não cuidar da gente, não tem como cuidar das Exatamente, crianças, porque uma das coisas que eu ia te perguntar, viu, Michele, porque afeta também o nosso emocional. Nós pais, eu tenho 2 filhos, então nós pais, a gente fica um pouco cansado, é uma rotina, assim, bem estressante, principalmente agora nas férias, que eles ficam praticamente o dia inteiro, né, com a gente. Sim, você ainda está numa fase, acho que os seus são com o quê? 6 anos, mais ou menos? 5 e 3. 5 e 3, eu vi uma fotinho e é uma fase desafiante, né? Porque não para, tá no meio do desenvolvimento, com várias ligações neurológicas acontecendo, né? Querendo desvendar o mundo. E eles só têm pai e mãe, né? Mães e pais para poder mostrar caminhos. Então eles demandam demais a nossa atenção. Quando a gente decide ter um filho, a gente decide ter um filho e a gente não se dá conta do tamanho da dedicação que a gente vai ter. E não é uma dedicação de fazer comida, levar para a escola, né? Ensinar alguns desafios aí da vida, é do dia a dia mesmo, né? É entender que eles são um serzinho em evolução. Sim. Então, eles estão o tempo todo se questionando, querendo desbravar, Sim. querendo, né, encontrar uma forma de se comunicar. E a gente, como guia deles, porque no fundo é isso que nós somos, ou deveríamos ser, né, Del? Sim. Como guia deles, né? A gente precisa de bastante paciência. Para ter bastante paciência, a gente precisa de bastante autoconhecimento, bastante, né, olhar para nós mesmos. Que delícia. Ô, Michele, e é assim que a gente precisa aplicar, né? Muita dedicação. E é a melhor forma de aplicar a educação positiva nas crianças? Débora, a disciplina positiva, ela tem uma filosofia, né, uma prática, onde une 3 pilares, né? Que é o pilar da firmeza, que muitos confundem com autoritarismo, é o pilar do afeto e é o pilar da empatia. Então, você está conversando aqui não só com uma educadora parental, mas com uma mãe de um menino de 11 anos, grávida aqui do próximo. Tá grávida! Que linda! Parabéns, eu não sabia, Michele! Você tá de quantos meses? Tô de 21 semanas, falei semanas, né? Nossa. 21 semanas. Tô me sentindo novata no assunto depois de 11 anos. Que delícia! Viu? Parabéns, eu não sabia! Imagina! E junto com isso, eu trabalhei por 10 anos com mães, né? Na Rede Mães Amigas. Então, eu vou te dizer que, assim, existe algo na educação que é muito mais ligado a nós do que as crianças, né? A firmeza, o afeto, a empatia. Quando a gente está diante do nosso filho, e Débora, você deve viver isso diariamente com os seus, né? A gente está olhando para nós mesmos, né? Então, quando eu olho para o meu pequenininho de 3, eu olho para o meu pequenininho de 5, para o meu pequenininho de 11, para o meu pequenininho de 18, né? Sim. Quando eu olho para o meu filho, eu tô me vendo lá. E quando eu tô me vendo, eu tô vendo as minhas dores também, né? Então, quando eu vejo meu filho, por exemplo, gritar, espernear, eu tô junto assistindo aquela cena, mas eu também estou sentindo aquilo, porque um dia eu senti. E o fato de eu sentir me conecta ao meu filho num nível e num grau que gera dentro de nós, por exemplo, irritações, porque incomoda, né? Sim. Muitas coisas incomodam, estão dentro de nós. Então, a disciplina positiva e junto outras filosofias de educação tem muito como base ajudar os pais a olharem para o filho com empatia, né? A olhar para o filho com esse afeto de entender que ele é uma criança que está em desenvolvimento cognitivo. Então, se a gente parar para pensar que uma criança até os 3 anos não tem uma parte do cérebro ligada, que é da lógica, né? Ele não tem. Ele simplesmente tudo é
instintivo, tudo é não verbal, né? Ele não tem essa parte do cérebro ligado. Quando a gente começa a entender que ele é um serzinho em formação, a gente passa a se colocar no lugar dele não com a nossa dor, mas sim como um serzinho de um dia que a gente já passou, mas que não é mais o nosso espaço, né? E aí a gente precisa ser firme com eles, não autoritário, porque normalmente a gente quer mandar nos nossos filhos para aliviar uma série de demandas que tem do nosso dia a dia, né? Sim. E a verdade é que quando a gente olha para eles e entende que eles estão nesse processo de desenvolvimento, que eles não são nós, né? Eles são outro serzinho em evolução, a gente, de alguma maneira, começa a mostrar um jeito mais tranquilo. Então, em vez de você querer mandar no seu filho, você mostra caminhos, né? Você mostra possibilidades. Você é firme com ele, porque ele precisa dessa estabilidade, né? Então, ele olha para você, pensa lá, né? Quem eu sou no mundo, quem eu sou na fila do pão, nesse mundo, nessa humanidade aqui, né? Entre pessoas com 80 anos, 20 anos, quem sou eu com 3, né? Ele olha e fala, qual referência que eu tenho? O que eu vou fazer? Como que eu vou agir? E ele olha para a mãe, e ele olha para o pai, e aquilo vira o guia dele, o norte dele. Sim. Então, tá aí o grande desafio. Eu respondi. Eu tô grávida. E você sabe que a gente, quando tá grávida... Respondeu, sim. E, Michele, isso que eu ia te perguntar. Porque, assim, a personalidade da criança, ela vem muito dos pais, não vem? Como que acontece esse processo de formação mesmo da personalidade da criança? Olha, a personalidade são várias coisas, tá, Débora? Porque assim, uma coisa é personalidade, outra coisa é temperamento, né? Outra coisa que são diferentes, né? Personalidade e temperamento são diferentes. Nossa. Então, temperamento é um pedacinho da personalidade, né? É uma parte mais biológica. Então, tem 4 tipos de temperamento, né? Personalidade é a união daquilo que você pensa. Então, a personalidade ela é construída ao longo da sua vida com várias influências, né? Afetivas, hereditárias, ambientais, são crenças, são valores. Você vai construindo a sua personalidade desde o ventre da barriga, né? Desde o momento que você está dentro da barriga até o momento atual. Então, quanto mais você vai vivendo coisas, você vai gerando experiências, isso vão gerando pensamentos dentro de você, esses pensamentos vão gerando sentimentos dentro de você e esses sentimentos vão te gerando comportamentos. Então, a sua personalidade ela é uma expressão do seu comportamento, né? É quem você é, né? É o seu comportamento, né? E o seu comportamento, ele está atrelado a esses sentimentos. E esses sentimentos eles só são gerados por conta desses pensamentos que foram construídos dentro de você. Então, vamos imaginar assim, uma mesma criança, né? Irmãs, com uma mãe e com um pai, assistindo uma determinada cena. A interpretação daquelas duas crianças são interpretações diferentes. Quando elas interpretam aquilo, elas geram um pensamento daquilo. Né? Uma interpretação, um pensamento. E elas arquivam aquilo como uma verdade. Essa verdade que está arquivada gera um sentimento de ansiedade, ou de tranquilidade, ou de medo, ou de angústia, né? E isso gera um comportamento. Então, na verdade, a personalidade, ela não é tão simples de traçar. É um ciclo, né, Michele? É um ciclo, então? A personalidade é a sua construção, né? É a sua jornada, é o seu passo a passo, é o seu caminho, é por onde você anda, é com quem você andou, são os seus ambientes, né? Então, olhar para a sua personalidade diz, obviamente, quem você é, porque você se comporta com o mundo, né? Você reage com o mundo. Então, diz muito quem você é. Sim. Mas a personalidade, ela é construída desde sempre, tá? Então, se você tem aí uma crença como mãe, você automaticamente passa isso pro seu filho. É inevitável. Sim, sim. E Michele, como que a gente faz, então, para disciplinar sem a gente deixar os traumas? Por exemplo, eu sei que eu tenho algumas lembranças da minha infância. Como que eu faço isso com os meus filhos, por exemplo? Como que eu faço para não deixar esses traumas com eles? Porque às vezes a gente educa... é tão difícil, não é? É tão difícil, Michele. Maravilhosa. Pergunta maravilhosa, Débora. Vou te contar um segredo fácil. Conta pra gente que eu quero saber. Você já ouviu falar em terapia? Já ouviu? Já. Vou te falar que assim, brincadeiras à parte. Oi, Michele, tá me ouvindo? Michele? Gente, agora que eu ia pegar a super dica da Michele, meu Deus do céu. Michele,
A gente vai chamar, ó, a gente vai para um rápido intervalo, a gente vai conectar. A Michele já tá... Michele, tá me ouvindo? Ok. Peraí, eu quero saber dessa dica, peraí. Conta tudo pra gente. Fala ou não falo? Fala, agora fala. Pode falar. Tá bom. Conta esse segredo pra gente, Michele. A terapia ela é fundamental, primeiro de tudo. Por quê? Porque você tem que olhar para você, para que você não projete no seu filho, tá bom? Sim. Então, como que a gente pode educar melhor os nossos filhos? Primeiro de tudo, na pilar do topo, é olhando para você, entendendo as suas dores, entendendo as suas mágoas, entendendo as coisas que são seus traumas. Você diz assim, Michele, como que a gente faz para não traumatizar? Eu pensei, meu Deus, como eu amaria essa resposta, né? Todos nós temos traumas, Débora, e os traumas eles são gerados do dia que a gente nasce no nosso parto. Olha que trauma que é você na barriga ter que sair, né, da barriga da sua mãe. Exato. Então a gente vive passando por traumas. E os traumas, eles fazem a gente evoluir também. A questão é a seguinte, não dá pra gente ficar tomando cuidado como mãe de não gerar traumas. Porque depende da interpretação da criança. Então, existem estudos que mostram, por exemplo, a mãe foi lá fazer xixi, ela fez xixi, o bebê chorou no berço, a mãe demorou de atender e a criança se sentiu abandonada. Ela foi fazer xixi. Então, como que você faz para se isentar desses traumas, né? A questão não está em você criar traumas, a questão, ou não, né? A questão está em como você gerencia aquilo no dia a dia. Então, quando você olha para o seu filho, você vê seu filho lá esperneando, só que dentro da sua cabeça você tem comida para fazer, roupa para lavar, casa para cuidar, trabalho. Você gera uma pressão dentro de você. Essa pressão faz com que você não tenha empatia para o seu filho, porque você volta para você e fala, meu Deus, eu tô com um monte de problema. Eu tenho que resolver minha casa, eu tenho que lavar louça, eu tenho que fazer comida, e seu filho tá chorando porque na verdade ele não tá conseguindo pegar o brinquedinho de cima do móvel, né? E aí você fala, para de chorar, para de gritar, né? Sendo que é só isso, só o brinquedinho que ele precisa. Sendo que, na verdade, ele só quer uma coisa pequenininha. Então, ele tá com um sentimento ruim. Ele tá se sentindo triste, por exemplo. É a famosa atenção, né, Michele? Eles precisam de atenção. Às vezes ele quer uma atenção, só que eu entendo a mãe, Débora, depois de 10 anos trabalhando com isso, eu entendo a mãe. Porque, na verdade, ela tá ali na frente, ela tem um filhinho que só quer uma atenção, mas ela não tá conseguindo gerenciar ela mesma. Sim. Ela não tá conseguindo gerenciar a quantidade, ainda mais agora na pandemia, né? Nossa, gerenciar a quantidade de demandas emocionais dela. Por isso que eu brinquei com você, né? Você tem um lugar, que é o melhor lugar, não é só, porque eu conheço um monte de gente que sabe todas as técnicas de disciplina positiva, eu sou formada nessa área e sei como mãe o quanto desafiante isso é. Então não adianta você ter a teoria da disciplina positiva, da educação positiva, ler um monte de livro, se você não trabalha dentro de você essa ansiedade, esses medos que estão dentro de você, né? Porque nessa hora, quando ele te pede o brinquedinho e você consegue olhar para ele e olhar ele e não a sua dor, e não os seus medos, as suas preocupações, o seu corre, o seu estresse, você consegue naquele momento olhar para você e falar, calma, ele é só uma criança e quer o meu amor. Ele é só uma criança e quer a minha atenção. E você consegue, naquele momento, desligar, né, o estresse que está dentro de você, e isso só um autoconhecimento, uma boa terapia te dá, você olha para ele com atenção. Você consegue tirar você do primeiro lugar e colocar ele no primeiro lugar. Sim. É isso que é a empatia, né? Sim. Você traz essa empatia. Sem gritar, sem espernear, porque você não precisa nada disso. Você não precisa xingar, você não precisa gritar, né? Eu falo muito, Débora, corta em mim. Não, eu tô querendo que você já venha aqui antes de você ter o bebê. Você tem que vir aqui já grávida pra eu ver sua barriga, pra eu te conhecer, pra gente comentar, porque... Ah, que linda! Tá crescendo. Não, mas antes mesmo você vai voltar, porque tem muita coisa pra gente conversar, Michele. Tem. É um assunto tão, assim, especial pra gente, sabe? Principalmente agora que a gente tá saindo de um tempo, de um período tão extenso, né? E Michele... E a pandemia mostra muito, né? Sim, pra gente demais. isso, né? A importância disso. Demais. E mudar de ambiente também faz parte também, não é? Da disciplina, não é? Às vezes eu já vi, Michele, eu faço isso com as crianças também, eu converso com eles, eu abaixo, eu converso com eles no nível dos meus olhos. Então eu percebi que eu conversando com eles assim, eles entendem melhor. Outra coisa que eu pergunto pra eles, o que você tá sentindo? Por exemplo, tem a fase da gritaria lá em casa, né? Da briga. Eu pergunto pra eles, o que você tá sentindo? Olhando nos olhos bem abaixo. E aí eu percebo que isso é bem diferente, assim. É bem diferente o resultado.
duas dicas maravilhosas que você deu já de cara, né? Porque o que você fez naquele momento? Se a gente parar a pensar, o que é você abaixar e olhar nos olhos do seu filho? É quando ele fala, mãe, olha o meu desenho, você tá lá no celular e você simplesmente sai do celular e fala, filho, me mostra o seu desenho. O que você faz quando você faz isso? Você mostra para ele que ele tem importância. Sim. Né? Você mostra para ele que ele é um ser importante dentro daquele núcleo familiar. E quando você faz isso, ele constrói... Débora, a gente vai entrar nesse assunto, mas você constrói autoestima. Exato. A autoestima é construída assim. Exato. Entendeu? Exato. Com esse pequeno movimento de você olhar para o seu filho e entender que ele ali só quer a sua atenção. Exato. Michele, eu tô recebendo aqui informações dos meninos, eles estão todos mandando um super abraço para você, estão morrendo de saudade de você, porque eu tô sabendo que você já trabalhou aqui na Band e a gente tá te esperando antes do neném nascer. É menino ou menina? Menina, é menina, agora um casalzinho, né? Parabéns mais uma vez, eu te espero aqui antes de nascer, hein? Com certeza, conte comigo, eu vou amar falar sobre isso, faz parte da minha nova missão. A nossa também, né? A gente tem muita conversa, tem muitas dicas pra gente trocar. Muitíssimo obrigada, um super beijo pra você. Outro grande pra vocês, sucesso no programa, tá? Amém. Obrigada, até breve. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.